Beleza, gente. Agora, para a gente entender melhor como o projeto de texto funciona, assim como que essas ideias que eu coloquei no vídeo passado, elas vão encaixar agora. Então a gente vai seguir o projeto de texto, como sempre. Eu vou deixar ele no link aqui para vocês, de como que eu estruturaria esse texto. Na introdução, a gente vai anunciar a ideia do preconceito linguístico, de que ele é uma forma de discriminação direcionada ao tipo de fala das pessoas. E nesse caso eu preferi fazer uma introdução que ela misture dois estilos, que ela misturasse a introdução por definição e o repertório sociocultural. Então a gente vai falar da Carolina Maria de Jesus, porque eu queria que a explicação da obra fosse parte do repertório, fosse parte da definição do que é o preconceito linguístico. Então a gente vai colocar a obra, dizer o nome da obra completo, o nome da autora completa, e dizer que ele faz uma denúncia de situação de miséria na linguagem conhecida pela autora, na linguagem dentro das regras do conhecimento do português que ela teve acesso ao longo da vida. Então a linguagem utilizada no livro é de acordo com o que ela tinha entendimento, e a mensagem é importantíssima. Então a gente vai ressaltar a importância do livro com aquele vocabulário. Beleza, nisso a gente faz a definição de que normalmente para esse tipo de vocabulário é destinado o preconceito linguístico, que existe um preconceito no país relacionado a esse tipo de vocabulário utilizado para a forma que ele aparece. E a gente vai fazer a tese. Não pensamos na argumentação ainda. Então a gente vai deixar o espaço da tese em branco. Aí no repertório sociocultural, a gente vai colocar Carolina Maria de Jesus e a matéria do G1 do médico que eu tinha comentado de vocês, de um médico que escreve, né, na guia do paciente, que não existe aquelas palavras que ele falou, se não me engano ele fala pneumonia ou fala raio-x, que é errado, raio-x, né, alguma coisa assim. Então, bacana, como que a gente vai distribuir isso ao longo do texto? O nosso primeiro argumento, então essa é a construção prática mesmo de como que vai ficar o nosso repertório, a gente vai fazer assim. O primeiro argumento ele vai falar sobre como que o preconceito linguístico ele é um reflexo do preconceito regional, do preconceito que é relacionado de onde a pessoa vem. E o segundo argumento, ele vai falar sobre como que isso é um preconceito social. Então isso está relacionado à situação dessa pessoa perante a sociedade, no sentido financeiro aqui. Então a classe que ela vem, que normalmente é o preconceito linguístico quando relacionado a usos da gramática fora da prescritiva, ele está relacionado ao preconceito a classes sociais mais baixas. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição? Estabelecendo os argumentos, agora a gente já pode falar da tese, né? Uma tese especificada e por enumeração dos problemas, né? Então, ele é por essa razão, por essa outra razão. Ele é devido ao preconceito regional e ao preconceito social. O primeiro argumento, ele vai falar de que ele é causado pelo preconceito da região. Então, ele é causado normalmente o ódio que é direcionado a ele é relacionado ao lugar que aquela pessoa vem. Então, se eu tenho um preconceito grande, se eu não levo a sério indivíduos com sotaque cearense, com sotaque nordestino, eu ridicularizo essa pessoa, eu parto do pressuposto que ela tem características por causa daquele sotaque específico, é um preconceito que essa pessoa está passando pela forma que ela usa a língua. E isso, além de não ser justo, está relacionado muito a, por exemplo, ódios como a xenofobia. Eu posso dizer que é um ato xenofóbico quando eu rio da forma que um estrangeiro fala português, assim como as pessoas riem de sotaques no sentido de ridicularizar mesmo, porque é um ódio direcionado ao uso da língua que não é correto pelo fato daquela pessoa não falar a língua nativa. Então, quando a gente usa de variantes, a gente usa esse preconceito para variantes, esse é um problema. Como que a gente vai fazer essa comprovação? A gente vai citar
o fato dele ser ridicularizado e associado a personagens com características estereotipadas. Então, a gente vai citar o Ribamar, da novela Sai de Baixo, não sei se vocês lembram, mas é um personagem com uma característica, foi o repertório que eu consegui, né? Foi a forma que eu referenciei para comprovar que muitas vezes a mídia influencia nesse problema, porque ela relata pessoas de uma cultura específica sendo ridicularizadas. Ela relata pessoas de uma cultura específica, de um local específico, há sempre uma situação de humor por ridicularização na mídia, pela reprodução de um estereótipo de como a cultura dessa pessoa é. Então esse é um exemplo e uma comprovação de vezes que esse preconceito, esse tipo de preconceito, ele é estimulado pela sociedade. Então olha só, ele sofre preconceito regional dentro da novela, né, dentro do personagem, assim como é associada a forma que ele fala. A forma que a gente vai associar que isso é visto de forma negativa pela sociedade é associando que a gente tem um outro tipo de sotaque que muitas vezes não é associado tanta negatividade assim. É um tipo de sotaque que já é associado uma referência mais positiva, como por exemplo o sotaque do sul, como por exemplo o sulista, que ele não sofre tanto de preconceito no sentido de ridicularização pela ignorância dentro de locais. A gente vai fazer essa comprovação dizendo que assim, é um fato conhecido que desde a colonização o Sul ele tem mais influência estrangeira, logo isso vai ter uma influência no sotaque dele. Eu vou deixar certinho no repertório, no projeto de texto, como que essa referência histórica seria feita, porque a gente tem um histórico de valorizar mais o que vem de fora, né? A gente tem um histórico país colonizado que nós somos, de atribuir uma característica positiva ao colonizador. Muitas vezes quando a gente está referenciando isso na mídia. E o Sul ele teve muita influência isso ao longo dos anos. Não necessariamente dessa referência positiva, mas de colonização, de sotaques estrangeiros. Então era uma forma de falar português que era relacionada àquele local, relacionada à influência de países que a gente considerava países cultos, né, países, por assim dizer, melhores do que aqui culturalmente. Então, a gente consegue comprovar que no país tem essa diferença de influências de sotaque, que o Sul ele fala de uma forma influenciada por isso, e que o Nordeste é ridicularizado na mídia. Então, a gente faz essa associação ao preconceito ser do local. Beleza. A conclusão que a gente vai fazer disso é de que, muitas vezes, o preconceito relacionado à região precisa ser diminuído, as pessoas precisam entender a razão disso para que ele seja resolvido. Porque aqui a gente está falando de um reflexo de um preconceito na fala, que na verdade ele começa do preconceito contra o local. Aí no segundo argumento, o que a gente vai abordar? A questão da desigualdade social, por assim dizer. Então a gente precisa seguir a linha de raciocínio que eu tinha explicado no argumento anterior. Como que a gente vai fazer? O tópico frasal dela vai ser organizado da seguinte forma: a ideia que a gente está defendendo é que esse tipo de preconceito impede que o problema da desigualdade social no país seja resolvido. Como que a gente vai comprovar isso? A gente vai seguir a linha de explicação de que o acesso à educação formal, o acesso ao ensino de português de forma séria, questão até de remuneração, a escola pública tem menos acesso. Não é sempre, a gente não pode dizer que toda escola pública necessariamente vai ter dificuldade com esse assunto, porque a gente também não pode generalizar. A gente tem uma quantidade de escolas públicas no país que são funcionais, que são dentro de um ensino excelente de português até, mas a gente também tem que reconhecer o problema da dificuldade de repasse de verbas para a escola pública, que normalmente escolas públicas regionais, as municipais principalmente, elas têm uma dificuldade de cumprir carga horária. A gente tem a falta de remuneração, às vezes ela leva a greves, ela leva a impedimento de aulas. Então, como que eu vou dar sentido a essa informação sobre a qualidade das escolas? Como que eu vou explicar
o que necessariamente as escolas, a qualidade das escolas tem a ver com o nosso argumento, que agora é que isso implica na desigualdade social, que ter esse preconceito contra pessoas que são dessa classe social implica na desigualdade social. Porque toda vez que a gente acha de motivo para ridículo, de motivo para riso, pessoas que não têm acesso ao português por uma falta de condição social mesmo, e pela uma consequência, né, da desigualdade social nesse país, a gente está garantindo a manutenção desse falso status, né? O português deixa bem claro que o objetivo de se comunicar, de usar o português é a comunicação, e a gente tem acesso quando a gente consegue comunicar, a gente fez a comunicação, a gente usou o português de forma bem feita, então esse estereótipo, por si só, essa banca do uso do português, como associado somente a pessoas válidas, que podem ocupar cargos relevantes na população, a gente faz a manutenção da desigualdade. Porque eu garanto que pessoas que nunca tiveram uma condição social melhor vão chegar a esses cargos. É comum, é de comum conhecimento que no Brasil a gente associa cargos de alta responsabilidade a pessoas com estudo, e que a gente associa o estudo de uma área ao uso do português. A gente fica muito envergonhado quando a gente vê, por exemplo, responsáveis por administrações públicas, por exemplo, cometerem erros que a gente considera muito grotescos de gramática, porque a gente associa que aquela pessoa é incapaz para aquele cargo. A gente pensar no que acontecia, por exemplo, com o presidente Lula, quando ele cometia, por exemplo, um erro de concordância, aquilo era ridicularizado muito tempo como uma pessoa que não devia estar lá porque ela não estudou o português. Sendo que o estudo do português, ele tem, apesar de ter uma função, ela não é avaliar a função e a capacidade profissional como um todo de pessoas. Isso é uma manipulação pesada de ser feita. Então, quando eu ridicularizo pessoas publicamente por não ter estudo, a tendência dessa pessoa é que ela não procure de fato o estudo da língua portuguesa, porque aquilo já foi passado pela sociedade e que aquilo não é para ela. Aquele uso não é para pessoas da condição dela, aquele uso não vai ser aceito em ambientes fora dos ambientes que ela está acostumada. Então, eu garanto que eu mantenho uma elite no país, porque eu fecho o acesso ao estudo, eu mostro para essa pessoa que o acesso à língua ele é só para pessoas que tiveram acesso a um estudo de qualidade, e isso é uma elitização muito grande. Então a gente vai fazer pela explicação dessa linha de raciocínio, sempre mencionando fatos como a qualidade da escola, mencionando fatos como a associação de cargos altos a pessoas que têm um uso formal da gramática. E é assim que a gente vai comprovar. Vocês podem ver que não é necessariamente um dado, não é necessariamente uma pesquisa, um repertório sociocultural, mas ainda assim são afirmações que a gente consegue fazer sobre o funcionamento da cultura do nosso país. Agora a gente vai fazer a proposta de intervenção e a gente vai fazer ela da seguinte forma. O nosso agente principal vai ser a Secretaria da Cultura, porque isso está relacionado a como a gente enxerga a cultura do nosso país. Não é um problema de preconceito, um problema relacionado ao comportamento, à cultura do nosso país. Também poderia ser o Ministério da Educação. Eu achei que nesse caso o Ministério da Cultura era mais apropriado. Mas o que o Ministério, a Secretaria, aliás, o Ministério, perdão, gente, tá vendo? É difícil tirar de mim essa questão dos ministérios que acabaram. Vocês veem no vídeo que eu gravei sobre a minha redação que foi difícil de desapegar, eu sabia que era uma coisa relacionada à cultura e queria colocar ele de tudo enquanto é jeito lá. Mas eu coloquei a Secretaria da Cultura porque ela virou uma secretaria do Ministério do Turismo. Então, a Secretaria da Cultura vai fazer a valorização a variantes tanto regionais quanto sociais. Então, a gente precisa abordar que as duas variações que sofrem preconceito que a gente abordou ao longo do argumento, elas vão ser exaltadas, elas vão ser valorizadas, que eu abordei ao longo da argumentação, vão ser valorizadas pela população. A gente vai detalhar essa ação dando um exemplo. Então, um exemplo de exaltação a variantes
poderia ser com publicações sobre a obra que a gente já mencionou de repertório sociocultural, sobre quarto de despejo. Então, se essa obra, pela forma que ela foi escrita, for divulgada ao longo da sociedade como uma referência de uma obra muito cultural, esse preconceito ele pode ser quebrado. A gente vai fazer o meio de divulgações sobre o assunto em horário nobre, em horário de alta visualização, não, tô pensando na internet, de alta audiência, em horários de alta audiência pela população, porque aí esse tipo de conteúdo importante, ele consegue chegar ao máximo número de pessoas possível dentro da sociedade. A finalidade é combater o preconceito relacionado às variantes linguísticas no país, que é uma forma que a gente vai fazer para retomar o tema da variação linguística, e o detalhamento vai ser com a especificação das obras. Deixa eu colocar detalhamento por último. É isso, gente. Muito obrigada. Conto com a escrita de vocês dessa semana. Espero que vocês tenham mais facilidade de fazer a organização do projeto de texto sobre o tema. Espero que tenha sido útil as informações para vocês. Podem entrar em contato comigo qualquer dúvida sobre escrita, sobre qualquer parte do texto, sobre a aula de hoje ou não. E a gente vai tentar resolver, porque o importante é a escrita. O importante é que vocês escrevam um texto por semana. Tá bom? Até semana que vem.